Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje vamos aprender uma lição muito importante. Todo ser humano, não só aqueles que estão preparando para morar no céu, mas toda pessoa inteligente que quer ser melhor, que quer crescer, precisa de aprender essa lição. Aqui, além de ensinar-nos a não nos envolvermos com problemas, a não trazer maldição para a nossa vida, também ela nos instruirá a ser pessoas mais prudentes, mais maduras, como a própria Bíblia diz. Livro de Provérbios, capítulo 16, e o versículo 23, diz assim: O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta doutrina aos seus lábios. Eu sei que aqui ficou muito difícil de entender o que eu disse, o que eu li, na verdade. Mas deixa eu ler a mesma coisa na NLTH. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Olha que interessante. Enquanto uma Bíblia está dizendo que o coração do sábio instrui a sua boca, a NLTH vai dizer que o homem sábio pensa antes de falar. É porque a Bíblia sempre, na maioria das vezes, inclusive no Antigo Testamento, ela vai usar o coração como a fonte do pensamento, pelo fato do coração reagir às emoções. Você pensa algo de bom ou algo de ruim, o seu coração dispara ou dói. Então, sempre vai falar do coração do homem, procede os bons e os maus pensamentos, né? Mas nós sabemos que não é do coração, é da mente. Só que utiliza-se, em algumas palavras, até os rins, quando a palavra de Deus diz para sondar o coração e os rins. Mas é só uma figura de linguagem e não vamos nos prender nisso hoje. Então aqui, quando o texto fala sobre coração, está falando de mentalidade, de entendimento. Aqui estamos falando sobre palavra, sobre o falar, o cuidado no falar. Então, o homem sábio, ele pensa antes de falar, e é por isso que o que ele fala vai convencer muito mais. O que tem de pessoas que fala sem pensar não é brincadeira. E isso traz problema em todas as áreas. As pessoas veem você como alguém que não é de confiança. As pessoas não dão crédito àquilo que você fala porque você fala sem pensar e erra muito. Todo mundo erra. O próprio texto vai dizer que todo mundo erra. O texto de Tiago vai dizer isso. Mas quando você fala sem pensar, você erra muito mais e as pessoas começam a não dar crédito àquilo que você fala. Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 28, vai dizer uma coisa muito interessante. Vai dizer que até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ele ficar calado. Então, às vezes, você está diante de uma situação, você não sabe como agir, você não sabe como proceder ali. É uma situação nova para você. Só de você parar, analisar a situação com calma, mostrar um autocontrole, um autodomínio, isso vai fazer você parecer que entende do assunto, que está tentando resolver. Isso é muito importante. Ainda no Antigo Testamento, Salmo 32, versículo 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei como os meus olhos, com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Aqui, Deus está instruindo Davi. Nessa tradução não fica muito clara, mas em outras vai dizer assim: e o Senhor me disse, instruir-te-ei. Então é Deus dizendo que vai ensinar Davi, está dizendo que vai guiar ele com os próprios olhos, e está dizendo que a boca de Davi não deveria ser como a boca dos cavalos e das mulas, que precisa de colocar um freio para guiar.
Eu vou citar agora só mais duas passagens bíblicas do Novo Testamento, mas antes quero lembrar você, deixa aí uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite, só para eu saber que o Evangelho está alcançando você. Livro de Tiago, capítulo 3 e versículo 3, vai dizer que até na boca dos cavalos você coloca freio. É o que é bem parecido com o que nós terminamos de ler aqui em Salmo. Então nós precisamos de ser pessoas racionais, mais inteligentes do que os cavalos e as mulas. Não podemos ser comparados com eles. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, é o último versículo que eu estarei lendo aqui, e todo cristão precisa de guardar essa instrução de Jesus aqui. Mateus, capítulo 5, 37, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então a nossa fala precisa de ter firmeza. Devemos falar só aquilo que nós sabemos. Sim, com certeza, não, não sei. Então precisamos de ter palavras firmes, para que as pessoas possam ter confiança em nós, para que as pessoas possam, para que o nosso argumento também venha a ser argumento que convence. O texto diz que o sábio, ele pensa antes de falar, e é por isso que a sua fala convence. Então vamos seguir também o próprio exemplo bíblico que diz que nós devemos estar pronto para ouvir, mas tardio para falar. A dica de hoje é aprender a guardar os nossos lábios, guardar a nossa boca, para não pecar. Vamos orar? Senhor Deus, coloca, Pai, guarda nos nossos lábios, como diz a Tua palavra, que nós não venhamos, Pai, cometer pecados de falar coisas que não temos certeza, nem de jurar, nem de falar falsamente, nem de levantar falsos testemunhos, que os nossos lábios, Pai, venham a ter palavras de sabedoria, de mansidão, venha a ter palavras, meu Pai, que possam engrandecer o reino do Senhor. Livra-nos de toda fofoca, de toda palavra mal falada, de toda ira, de toda contenda, e que o Senhor possa, Pai, trabalhar em nossa vida em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.